Olá pessoal, sou a doutora Sandra Temutiana, sou professora, palestrante e consultora e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um programa diferente. Nós vamos falar sobre cidadania e o nosso convidado de hoje, Fabrício Chiofalo. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Obrigado a você, Reigi. Fala um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Vai falar onde você está morando atualmente, né? E é um prazer enorme ter você aqui no programa, né? E vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional até o momento de você, quando você descobriu o segmento, né? E viu uma oportunidade de você trabalhar nisso aí. Ah, legal. Eu sou nato aqui em São Paulo. Meu pai é siciliano, né? Então eu tenho origem italiana também, tenho familiares lá na Itália. Hoje, atualmente, eu moro na Puglia, na região da Puglia, que é uma região bem bonita lá da Itália. É uma região produtora de azeites, vinhos primitivos. Opa, então toma vinho bom. Ótimo, sempre bom. Passa frio também em determinada época do ano? Passa. Eu moro no segundo maior santuário lá da Itália, né? Onde tem o Padre Pio, e lá é na montanha, então chega janeiro e fevereiro lá, neva bastante lá. A gente pega um frio lá de -3 com sensação de -8. Aí tem que tomar mais vinho. Aí tem que tomar mais vinho para poder esquentar o corpo. E eu estudei há algum tempo, né, direito, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sou formado, já trabalhava com isso aqui no Brasil, tá? Eu trabalhava com algumas assessorias lá da Itália e aí surgiu a oportunidade de, em vez de eu ficar aqui no Brasil fazendo a parte documental de cidadania, eu ir para lá para poder fazer a parte judicial de cidadania, que eu faço via tribunal, e administrativa, que a pessoa tem que morar lá na Itália, tudo, né? Então isso foi muito construtivo, porque eu consegui voltar às minhas origens, né? Voltei lá para a Itália e tive toda essa parte de inserção naquela cultura novamente, que é a cultura do meu pai. Então foi uma jornada bem incrível, né? Eu fiz também uma coisa muito legal. Eu fiz antes uma jornada espiritual, né? Eu fiz o caminho de Santiago, tudo. Que legal. E acabei passando nessa cidade onde eu vivo hoje, que é San Giovanni Rotondo, que é uma cidade da Puglia, né? E senti uma grande energia lá. Então eu falei, eu vou voltar no final dessa jornada para poder morar aqui. E hoje moro nessa cidade já fazem 4 anos e conheço a cidade inteira, trabalho com essa parte jurídica, né, que é a parte de cidadania via tribunal, e trabalho com a parte administrativa e faço todo o documental aqui pelo Brasil, né, e não trabalho só com a italiana, trabalho também com a espanhola e com a portuguesa. Eu tenho uma equipe na Espanha e tenho uma equipe em Portugal, no Porto. Beleza. Ô, Fabrício, quando é muito interessante você falou, porque assim, ó, uma que você está dando uma continuidade sei lá, não só pelo sangue, né, mas assim, assim da família, né, da energia, né, das coisas lá do teu pai. Sim. Porque dá a impressão na época, quando as pessoas saem do país e vão para outro, com todas as culturas diferentes, que muitos acabam se perdendo. Mas você fez um resgate, sabe, das coisas, né? E a coisa mais incrível que eu tenho visto, que esse trabalho meu proporciona um resgate da árvore genealógica de todas aquelas pessoas que vão fazer a cidadania, porque é uma coisa linda, porque a gente estuda e vai vendo quais são os antenados, onde eles viveram, né? Eu preparei uma cidadania para uma moça que ela era filha de um conde, então, ou seja, ela era condessa e nem sabia. E quando a gente foi mexer na documentação e começou a levantar, a gente viu que ele veio lá da Itália para o Brasil porque ele era um filho bastardo. Ele não era filho da esposa do conde, mas ele era conde. E no final, nós estamos resgatando isso daí, toda a história dela, a história dele, de quando ele veio para o Brasil e tudo mais. Uma coisa incrível. E isso daí não é só a cidadania é um simples papel.
Sim. Mas essa parte de resgate da família, da árvore, é muito lindo. Da energia em si, né? Sim, a energia da família. Da energia da família. Então parece o seguinte, que você está honrando, né? Aquele ancestral que veio ou na época da guerra em luta, em sofrimento, e está retornando. E muitos deles acabam indo fazer a cidadania e ficam por lá. Porque sente aquela energia, aquele carisma do povo, sente que já está no próprio DNA deles. Então é uma coisa linda, é um trabalho que eu fico muito contente de fazer, não só, logicamente, pelo ganho, pelo trabalho nosso que é muito bem feito, mas também por esse resgate de todas essas pessoas, né? Que é muito lindo, que às vezes nem sabem da história da família, e acabam descobrindo e conhecendo a região onde nasceu esse antenato, como vivia, a casa que morava. Então é uma coisa linda, é uma coisa incrível, né? Perfeito. Ô Fabrício, é totalmente muito interessante. Agora, é assim, uma parte que eu sempre falo para os internautas: estudar um outro idioma é muito importante, né? É fundamental, eu falo sempre. Lá na Itália, as escolas hoje, elas dão curso de italiano, que é a língua mãe, dão um curso de inglês e francês. E eles ensinam muito forte, a criança sai realmente falando inglês, falando francês, falando italiano. Então isso é muito legal. Por quê? Porque a criança, ela está apta a trabalhar num monte de empresa fora do país. E hoje, se você não tem o básico, que é inglês e espanhol, aqui no Brasil, você não sai nem para fora. E é muito difícil você conseguir emprego, porque lá na Itália, para você conseguir um emprego, você tem que no mínimo falar inglês e italiano. Isso é básico, você conseguir um emprego de bar. Certo, ok. Então a pessoa precisa falar. Então, essa imersão nessa cultura é muito legal. E a pessoa que tem a coragem de enfrentar as lutas lá fora, decola. Por quê? Porque vive algo totalmente diferente, expande a consciência, acaba encontrando um mundo e uma cultura, uma educação diversa de tudo que já viveu aqui no Brasil, e amadurece muito, né? Porque ele acaba vendo o quanto é importante ele continuar estudando, ele desenvolvendo, ele conhecendo outras culturas, né? Então a pessoa muitas vezes que vai para lá acaba fazendo outras jornadas em outros países. Por quê? Porque vê a necessidade de conhecer outras culturas, de estar presente em outros lugares e vivenciar daquele néctar, né? Porque você poder sair do seu país e viver em outro, tudo isso é um néctar, é algo diferente, é algo que traz inovação. É muito incrível, muito incrível. E muito também assim com uma visão de mundo. Sim, amplifica não é só bem. ficar na zona de conforto ali. Sim, e tal. Muitas vezes a nossa zona de conforto, né? é o desafio que faz com que a pessoa cresça. Agora, você está naquela sua zona de conforto, você fica ganhando sempre a mesma coisa, no mesmo emprego a vida inteira, e você fica naquela matrix que a gente chama, né? De avô, de pai, que é nascer, casar, estudar, constituir família, patrimônio e morrer. Agora, quando você sai para fora, você vê um outro mundo e você conhece pessoas diferentes, e você acaba querendo mais daquilo, estudar, aprender línguas, e a sua cabeça vai cada vez mais tendo uma consciência diferenciada de mundo, né? E vendo culturas diferentes, o que é muito lindo isso, né? Eu faço cidadania até para pessoas que são italianos que foram casados com um japonês. Eu tenho lá no Japão uma cliente que está fazendo cidadania comigo via judicial. Então é muito incrível. A gente não tem uma fronteira, né? A cidadania ela serve para qualquer filho, neto, bisneto de italiano que está fora do país da Itália, ou seja, que está em qualquer lugar do mundo, né? Eu faço bastante para o pessoal de Miami. Então, assim, qualquer lugar que tenha filho de italiano, neto, bisneto, ele tem direito à cidadania. E aí é só requerer. Por quê? Porque você gera uma energia da sua árvore, tudo, movimenta história, vê história. Isso é uma coisa incrível. Tá certo. Ô Fabrício, e é uma coisa interessante assim, a vontade de fazer direito já era desde garoto ou aconteceu em determinado momento? Influência de alguém da família ou influência de algum amigo? Foi influência de uma mulher que eu tive, que eu na realidade eu sou formado em tecnologia de processamento de dados, a minha primeira universidade na FAAP.
Depois, quando eu estava com 35 anos, eu fui fazer direito, porque era um hobby. Eu já trabalhava, já tinha 4 bufês infantis aqui em São Paulo, mesmo aqui na Lapa eu tinha 2 bufês aqui na Lapa e tudo. E aí eu tinha um tempo ocioso e essa minha mulher falou, por que você não vai estudar de novo, tal? Eu falei, eu vou fazer um hobby, então eu vou fazer direito, né? E acabei me apaixonando e gostando e vendi todos os bufês e fui trabalhar nessa área jurídica. E aí veio essa oportunidade de ir para a Itália e aí tudo se construiu. Mas eu falo, estudar é muito legal. Para o jovem iniciante, às vezes é difícil escolher uma carreira e muitas vezes ele erra, como eu errei. Eu escolhi uma profissão que eu não queria fazer, que era TI. No final eu mudei e hoje eu sigo nessa área jurídica, gosto dela, me empenho, estudo direito internacional, faço cursos fora do país. Então assim, estou super feliz, estou cada vez ampliando mais. Hoje tenho escritório lá na Puglia, tenho em Valência, na Espanha, e tenho no Porto, em Portugal, e em São Paulo faço algumas parcerias com alguns escritórios grandes aí, para poder me enviar a pessoa, processos, porque a gente faz o processo no tribunal lá na Itália. Certo. Em termos de legislação, documentação, então, assim, o que é escrito lá é aceito pelas leis brasileiras também, né? Há mais ou menos um tipo de tradução que ela é válida para os 2 países, né? Sim, a gente prepara todo o documental brasileiro, faz a apostila de Haia, que é aquele tratado de Haia, onde o apostilamento ele reconhece que o documento brasileiro ele é autêntico para você utilizar ele fora do país, tá? A partir daí, o meu escritório costuma fazer sempre a tradução jurada lá na Itália diante ao juiz de paz. Okay. Então a gente paga os impostos lá e faz de frente, faz dentro do tribunal. Então sai uma numeração naquele documento em que é reconhecido em toda a Itália. Qualquer sistema que você entrar e colocar aquele RG do tribunal, eles vão identificar e vai saber quem foi o juiz que assinou, quem foi o tradutor, quando foi feito, se está tudo dentro da legislação italiana, a tradução, tá? É isso que é a tradução juramentada? Isso é uma tradução juramentada, tá? Aqui no Brasil a pessoa precisa se credenciar no consulado italiano, tem que estar apto, né, a poder fazer essa tradução, tá? E atender algumas normas do consulado para poder se registrar. Agora, lá na Itália, a gente tem o registro e a gente faz tudo pelo tribunal. Então, é tudo feito diante de um juiz de paz. Ele vê, autentica aqueles documentos, reconhece tudo e lança no sistema do tribunal. Então, isso causa também uma celeridade nos nossos procedimentos via tribunal, porque quando eles vão fazer a consulta, eles não precisam enviar pro consulado para eles verificarem se aquele tradutor é realmente jurado. Lá já está tudo em sistema, então acelera. Nós temos alguns processos nossos, eles são reduzidos a data de audiência devido a essa documentação que é feita lá, porque se torna mais célere. Então, o próprio judiciário lá acaba reduzindo esse prazo. Tá? É muito bacana isso. A internet ajudou bastante, né, a tecnologia? A tecnologia ajuda demais, porque ela acaba minimizando tempo e espaço, né? O que é tempo e espaço? Agora, na nova lei que saiu lá na Itália, de cidadania, saiu dia 30 de junho, tá? Ela reduziu o tempo dos processos que eram em 2 anos e meio, 3, para 6 meses, 8 meses. Por quê? Porque antes era tudo concentrado dentro do Tribunal de Roma. Então todo o processo de imigração, processo de cidadania, era tudo no Tribunal Civil de Roma de imigração. E aí, o que houve? Houve uma mudança nessa lei, por quê? Porque eles agora distribuem o processo do antenato italiano daquela pessoa no tribunal da província daquela pessoa, ou seja, não está mais concentrado em um único tribunal, ele está distribuído em toda a Itália. Isso. E toda a parte que a gente tinha que fazer de manuseio processual após a sentença, reduziu, porque antes era tudo manual, agora está tudo automático, graças a toda a tecnologia, a todo o sistema novo que eles fizeram lá na Itália. Então isso causou uma diminuição no tempo processual.
Ok. Ajudando muito as pessoas a terem a cidadania com tempo hábil, visando que o nosso consulado aqui de São Paulo leva de 10 a 15 anos para produzir uma cidadania, né? Porque eles têm uma certa falta de organização que leva esse tempo, sendo que a lei fala em 180 dias. Então eles teriam que cumprir em 180 dias. Nós temos um processo que a gente entra contra o consulado, que puxa a tutela desse processo que está aqui em São Paulo, lá para o tribunal na Itália, justamente por causa dessa para mim é uma falta de respeito, né? Porque eles levam, tem amigos meus que levaram 20 anos em um processo, então é muito tempo para se manusear algo que tem que ser cumprido pela lei em 180 dias. Não, e deve ter casos que a pessoa faleceu antes disso, né? Sim, tem muitos casos, muitos casos. Isso daí é uma tristeza, né? Mas eu vejo isso que é um ponto para que a Itália também vise organizar não só o tribunal como eles já fizeram agora com a nova lei, mas sim todos os consulados a níveis mundiais, né? Porque é delicado levar um prazo tão grande desse, né? Perfeito. Ô Fabrício, você que está acostumado no Brasil, tão grande e tal, você vai na Itália, que em área geográfica é bem menor, qual que é a tua sensação, hein? Meu, a sensação é incrível, porque a Itália é um pouquinho, a Itália é um pouquinho maior só do que o estado de São Paulo. Certo. Do que o estado de São Paulo, não é o Brasil, gente. Então, ou seja, a gente faz que nem... Eu faço muito de carro esses tribunais, tudo. Então eu ando 700 quilômetros, 500 quilômetros, 1000 quilômetros, é muito simples. A gente consegue viajar e conhecer tudo na Itália de carro, de trem, de ônibus, de avião. Avião é muito barato lá, né? Eu estou agora aqui há 30 dias e eu estou vendo o quanto está caro voar daqui lá para o sul, ou para o Nordeste. É muito caro, é o preço de uma passagem que você vai daqui para a Itália. E lá você viaja entre Itália, França, Espanha, tudo com 15 euros, 20 euros, é muito barato. E todo mundo voa lá, tem condição de voar, mesmo a pessoa que limpa a rua, ela tem uma ascensão salarial de poder viajar, de poder ter umas férias, de poder estar em um lugar fino, como até o prefeito está. Então eles podem estar no mesmo lugar, não tem diferença social. Então isso é muito legal de se ver, isso daí encanta a gente, né? Porque todo mundo tem poder de ir fogo com o dinheiro que ganha. Pode ir em restaurante bom, pode viajar. Então isso é a vivência que a pessoa, quando tira uma cidadania, tem, se vai morar fora, se vai ter essa imersão fora, acaba vendo um mundo totalmente diverso do que se vê aqui no Brasil, né? Porque aqui tudo é muito caro, tudo se cobra muito imposto, né? Muita taxa, então a gente fica um pouco saturado e o dinheiro que a gente ganha, ele não rende. O dinheiro lá fora, o pouco que você ganha, ele rende, ele sobra, você viaja, faz tanta coisa. É muito bacana. O que também agora, com essa nova política aí, entre Lula, Bolsonaro, todas essas bagunças aí, né? Tem propiciado muita gente a fazer cidadania, porque quer ter essa experiência agora, nesse momento de tumulto político e tudo mais, né? Então a gente tem tido bastante ligação, bastante e-mail de pessoas que querem ter essa vivência. Então é muito incrível. Fabrício, os internautas que quiserem saber mais, né, ou até precisar dos serviços, queria que você deixasse aí seus contatos aí, redes sociais, o site, o que você quiser. Legal. Eu tenho o meu telefone lá da Itália, tá? Que é o mais 39 39170 49927 e tenho o site que é o Sete Città Cidadania Italiana, que é o nosso site e o nosso Instagram. Perfeito, que nós vamos colocar aqui, né? Perfeito. Só finalizar, o primeiro lugar que você foi conhecer de ponto turístico lá, qual foi? O primeiro lugar, sempre que a gente vai a Roma, né? Roma tem uma cultura belíssima, o mundo antigo, a parte do Coliseu, Vaticano, né? Onde tem o Arcanjo Miguel, que é de frente ali, o castelo do Arcanjo Miguel. Tem vários monumentos incríveis lá em Roma. Roma é bem bacana mesmo, é uma cidade para se conhecer. E a Sicília, né? A Sicília é a minha terra lá de origem, da onde nasceu meu pai. É um lugar lindíssimo, meio primitivo ainda, lindíssimo, as praias. É um mundo bem diferente de toda a Itália ali. Ô, Fábio, e a última?
Você gosta mais da pizza de lá ou daqui? Ó, as duas pizzas são muito diferentes, né? Porque lá eles não usam muito recheio. A pizza é muito vazia, né? Mas é gostosa a massa, tal. É uma culinária um pouco diferente. Mas a nossa pizza aqui também é fantástica. Então, assim, é uma dúvida. Eu gosto das duas pizzas. Agora, se fosse massa, eu ia falar lá. Mas pizza, as duas são muito boas. Não deve nenhuma para outra, nada. Muito obrigado, viu? E apareçam trazer isso aí. Tá Prazer. Bom? Gratidão a todos. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Fabrício, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.